Hoje é dia de ensaio, já estou aqui prontíssima, minhas bagunças já estão aqui. E eu vou mostrar como que funciona o estúdio móvel. Primeiramente, a gente chama um Uber e leva pra casa da pessoa. Então, eu começo sempre com a parte do fundo infinito mesmo, onde vai ficar o tecido, montando tudo. É bem tranquilo de montar, geralmente eu preciso de ajuda nessa parte, que é mais para colocar o tecido ali. Eu chamei o Raí para me ajudar, e a gente aí brigando pra achar a ponta certa do tecido, mas deu tudo certo. E aí, gente, eu montei, coloquei bem rapidinho, bem satisfatório essa parte. E aí eu tive que mudar de lugar por questão de logística mesmo e da iluminação. Aí ficou mais tranquilo. Esse é o momento de deixar o tecido mais reto possível para que os amassados não fiquem atrapalhando na hora da edição, né? Esses amassadinhos que ficam no chão ali, por exemplo. E é muito bom colocar esse plástico porque os clientes podem pisar em cima tranquilamente sem sujar o tecido ou manchar. Então isso facilita para mim também na hora de lavar. E aqui é o momento de partir para a iluminação, onde eu monto o tripé. Nesse caso, eu usei o flash, então, montar o tripé, o flash, colocar sombrinha e etc. Que eu vou mostrar aí um pouco mais rápido como que monta essa parte. Ela tem um encaixe perfeito, que eu gosto de colocar sempre a sombrinha primeiro, depois o flash, que na minha opinião fica mais fácil. Gente, às vezes é um sofrimento pra arrumar esse negócio, porque ele é duro, né? Essa parte que mexe ali e tudo mais, a gente vai ter que abaixar pra conseguir colocar o flash, gente. É sofrido. E aí, gente, tem outra questão também. A câmera, ela tem que estar com esse pop-up levantado e o flash tem que estar no SL2, né? Que você vê que aí ele dispara. Se ele não tiver em SL2, ele não dispara. Então, ele precisa estar com o SL2 ativado e com o pop-up levantado. Mas, depois eu descobri que esse pop-up estava atrapalhando as minhas fotos. Em outro vídeo eu vou comentar mais sobre. Partindo já para as outras duas luzes acesas. Spoiler de que eu não preciso de duas. Eu só preciso de uma luz acesa. Eu descobri isso depois, fazendo alguns outros testes. Então, se você estiver vendo esse vídeo e quer montar um desse, use apenas uma outra luz além do flash. Aí um pouco para vocês verem como que fica, né? Mas assim, esse não é o exato local perfeito que devem ficar, tá? Isso é só como eu coloquei, mas depois fazendo alguns outros testes eu descobri o jeito certo e melhor de ficar cada local da iluminação e tudo mais. Vocês vão ver que tem muita sombra também, enfim. Se for um ensaio, mas também eu testei muita coisa nesse dia. E tem um outro detalhe, a luz natural, ela atrapalha muito, galera. Então foquem em fazer ensaios em locais fechados. E aqui a gente começa a fazer as fotos, a dirigir as pessoas e tudo mais. É você o meu melhor amor, meu melhor amor. Preciso, mas cê não dá, não dá, não dá. E é isso, assim que fica o tecido, como vocês viram, ele tem cerca de 3,5 metros, se não me falha a memória. É mais ou menos de 3 a 3,5 metros de tecido. E as iluminações, é sempre necessário que elas fiquem a 45 graus. Eu vou colocar um vídeo aqui a seguir, mostrando uma forma que eu consegui entender como que a luz tem que ficar. Passo de distância, que é pra não ficar sombra. Então a pessoa tem que estar distante do diacho do tecido. Aí, pra mim, que vou estar arrumando as luzes, saber se as luzes estão na posição correta, é o famoso 45 graus. Como é que eu vou saber os 45 graus? É um V, um bracinho aberto em V. Assim, não tanto assim, nem tão assim. É um V, que eu vou saber o que importa, tem que estar a um V de distância. Inclusive, isso aqui não tá a um V de distância. Então, só para recapitular, pessoal, a gente tem que ter o tecido bem esticado ali, as luzes a 45 graus. Aí a tática que eu encontrei para usar essa questão de saber os 45 graus é os braços meio abertos, assim, né? Você vai tá testando e tudo mais ali, você vai saber a distância, mas não é nem tão aberto, nem tão fechado, para você conseguir colocar a luz na posição correta dos famosos 45 graus, que eu sempre fico um pouco perdida ainda, confesso para vocês. A ideia do plástico, né? Se você tem um local fixo, que sempre vai ser ali que você vai montar o estúdio, compra é uma placa que ela é, eu não sei se ela é de plástico ou ela é de acrílico exatamente, mas eu acredito que seja de outro material que não seja plástico. Que ela é uma placa, ela não é um plástico, porque aquele plástico que eu uso, ele amassa muito, né? Então eu recomendo vocês procurarem a placa, eu vou ver se eu encontro uma imagem de como ela é e vou tentar deixando na tela. No vídeo que eu mostrei pra vocês aqui, eu tô usando
2 luzes de um lado e o flash do outro, né? Que eu comentei aí. Mas a gente não precisa dessas 2 luzes. Os 2 softbox que fica lá, aquele negócio quadrado. Usa um só. Eu acredito que a luz fica melhor. E detalhe, a luz que eu uso é uma lâmpada de 50 watts. Então, tecnicamente, tem 100 watts de um lado, né? E o flash talvez fique mais claridade de um lado ali do que do outro. Então, para igualar um pouco melhor, usa a lâmpada de 50 watts de um lado e o flash do outro. A luz fica ótima, não fica ruim. E até mesmo em um ambiente mais aberto, como era aquele lá, eu acredito que ficaria bom. Entretanto, foquem em conseguir um espaço fechado quando você for fazer um ensaio. E se você for adquirir a ideia do estúdio móvel para os seus ensaios e tudo mais, que estúdio móvel quer dizer que você leva para todos os lugares e monta, igual eu fiz aqui no vídeo. Você pode estar sempre falando para os seus clientes que você precisa de um espaço grande. Eu não consigo colocar em metros, né? Mas assim, um espaço que dê para você caminhar, para você montar o tecido que fica ali aquela parte ali, você colocar as lâmpadas de um jeito que não fique muito próxima do seu cliente, nem muito distante, né? Antes de finalizar o vídeo, tem uma coisa que eu não coloquei lá durante o vídeo aí, mas eu quero muito falar pra vocês que é uma coisa muito necessária. Quando a gente tá fotografando, por exemplo, usando a câmera de lado, e a gente tem que estar com isso aqui levantado, como eu mostrei pra vocês, este flash, por mais que ele esteja com a iluminação bem abaixada disso aqui, ele vai disparar e ele vai fazer diferença na sua foto ou não. O que acontece? Esse pop-up, ele precisa disparar. O flash que fica no tripé, ele precisa ver que esse daqui disparou para ele disparar. É algo meio assim. Só que esse daqui, ela também faz parte da iluminação quando você faz a foto, entendeu? Então fica uma luz chapada, porque fica muito na cara do cliente, se você estiver próximo, por exemplo. Não fica legal essa luz aqui disparar. Então procure algum método, eu vou te deixar um print aqui do lado do método de uma coisa que eu inventei na hora ali pra poder testar, mas claro que eu vou tentar procurar uma coisa mais bonitinha. Tente deixar, não sei, a sua mão, alguma coisa assim que fique assim, ó. Não tampe ele totalmente, porque como eu falei, o flash precisa saber que ele tá disparando, então ele precisa estar, tipo assim, alguma distância, assim. Pelo print vocês vão entender que o papelzinho ficou assim. Então ele não disparou na cara da pessoa, e então não vai atrapalhar, e o flash vai continuar vendo que isso aqui tá disparando e vai dar tudo certo. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje deste canal lindo e maravilhoso. Nos vemos na próxima sexta-feira, porque agora temos um dia fixo para estar postando, que é toda sexta-feira. Eu aguardo vocês aqui. Se ficou alguma dúvida com relação ao estúdio móvel, como ele funciona, entre outras coisas ali, que talvez eu não tenha mostrado no vídeo e você queira saber, pode estar comentando aqui embaixo que eu respondo, ou me chamar no Instagram também, Gava Fotografias, ou Hilary Gava, os meus 2 perfis aí, que eu vou estar auxiliando vocês.